que já consta o início da gravação. Vamos aguardar alguns segundos e, na sequência, a gente inicia a sessão. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 26 de agosto de 2022. Temos a presença de dois patronos, a doutora Karen e o doutor Murilo. Preciso que o doutor Ramon confirme presença no empate. Pois é, não está aparecendo para mim na sessão Não? disponível. Não, por isso que eu te perguntei aquela hora sobre se já tinha aberto. A doutora Daniela já tinha confirmado, para mim não apareceu. Vou fechar todos os aplicativos. O doutor Faisal também consta já a confirmação. Agora sim. Confirmei. Perfeito, todos confirmaram a presença. Então, iniciando a sessão. Temos dois processos na pauta. O primeiro é Intraloc Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Implantológicos Limitada. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, relativo ao AIN 4047-983. Para esse processo, temos a presença da doutora Karen Jureidini Dias e o Dr. Murilo Mar, para a realização de sustentação oral. Doutora Karen e Dr. Murilo, o processo, como dito, é de relatoria do Dr. Faisal. Ele faz a leitura da acusação ou das acusações e, na sequência, pode iniciar a sustentação oral. Ok? Dr. Faisal, com a palavra, por favor. Obrigado, doutor Samuel. Bom dia a todos novamente. Doutor Samuel, se puder, por favor, abrir a edição do voto, eu já incluo aqui a versão atualizada do voto para que todos possam acompanhar. Ok. Acho que agora todos já podem acompanhar o voto atualizado pelo sistema, mas vou brevemente fazer um relatório do processo. Trata-se de lançamento de ofício consubstanciado em auto de infração, lavrado em novembro de 2014, fundado nas seguintes acusações. Deixou de pagar ICMS no montante de R$ 40.716,13 durante os meses de novembro e dezembro de 2009, por emissão de notas fiscais modelo 1 referente a operações tributadas como isentas, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Infração 2. Deixou de pagar ICMS no montante de R$ 1.869.396,96 no período de janeiro a março de 2010, pela emissão de nota fiscal modelo 1, e no período de abril a dezembro de 2013, pela emissão de notas fiscais eletrônicas modelo 55, referente a operações tributadas como isentas, conforme cópias de documentos juntados. E 3, deixou de pagar por meio de guia de recolhimentos especiais, ICMS, no valor de R$ 127.593,58, nos anos de 2010 a 2013, devido até o momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria hidroxapatita osteogen, importada do exterior, conforme se comprova pelas cópias de documentos juntados. Essas são as acusações, doutor Samuel, e eu devolvo a palavra, então.
Obrigado, doutor Faisal. Então, com a palavra, a doutora Karen e o doutor Murilo. Bom dia, senhoras e senhores jogadores. Bom dia, doutor Ramon. Agradecendo aqui a oportunidade, eu pergunto... Bom dia. Eu pergunto se posso apresentar um PPT que eu acho que facilita, já que a gente está falando de classificação fiscal. Perfeito. Então, brevemente aqui, puxa. Será que o Murilo consegue passar? Não estou conseguindo aqui não, na hora que eu ponho compartilhar. Ele está na tela e não aparece. Ai, muito obrigada, Murilo. Muito obrigada, Murilo. Então, o que acontece? A gente tem, pode passar para a primeira, a gente tem, como ele falou, o relator falou, vários itens, todos é a mesma acusação, o mesmo motivo da acusação. Teria sido emitida a nota de isenção quando não era isento. Para ser isenção, depende de estar na classificação que o contribuinte adotou. Se estiver na classificação que a Fazenda Estadual colocou, de fato, aí não teria isenção. Nós colocamos, o contribuinte coloca numa classificação 3004 e num subtópico bastante específico, e chega a fiscalização estadual, e é bom que se diga isso, não é a federal, chega a fiscalização estadual e diz que a classificação a gente tem 30064020, chega a classificação estadual e diz que é medicamento numa classificação 300490. Decisão de primeira instância repete o relatório fiscal, e aí parece que ela é longa, mas ela, na verdade, põe os nossos argumentos e repete os argumentos do relatório fiscal. E absolutamente, em termos de decisão própria, tem algumas linhas ali, mas isso não veio ao caso, que já foi superado. Chegou no julgamento aqui no Tribunal de Impostos e Taxas, o antigo relator, Dr. Cleiton, baixa em diligência, determina uma diligência. E aí é importante que eu diga alguns trechos dessa decisão. Ele diz, olha, senhor fiscal, eles têm lá uma classificação 30064020 que está respaldada num laudo esse requerido pela Receita Federal com a manifestação da Anvisa. A Fazenda Estadual faz uma reclassificação, não fala sobre o laudo, então preciso que você se manifeste sobre o laudo, me dê alguma razão, motivo para complementar o seu auto de infração e indique qual que é, no seu ponto de vista, as subposições 1 e 2 e se existe algum item. Porque no auto de infração, você só coloca o capítulo e a posição, não coloca nenhuma das subposições 1 e 2, nem fala se tem algum item específico, está demasiadamente genérico, não dá para entender a autuação. Muito bem, chega a resposta à fiscalização e diz, olha, não é 3006, é 3004, porque é sulfato de cálcio. Porque teria uma qualidade cirúrgica, seria reabsorvida. Só. Continua não falando do laudo, não contesta o laudo. Muito bem, a gente vai lá e diz. E ele também diz, e por que a Anvisa pode falar o que ela quiser, a Anvisa pode dizer que não é medicamento, mas quem tem que falar sobre classificação fiscal é a Receita Federal do Brasil? É isso que vem na resposta. O que nós queremos colocar? Pessoal, está até difícil uma defesa quando não tem motivo nenhum para acusação. E assim, continua não tendo, porque o que acontece? Vamos lá e falamos, senhor fiscal, em primeiro lugar, o senhor está falando que é porque é sulfato de cálcio. Não é sulfato de cálcio, é ortofosfato de tricálcio, coisas completamente diferentes. O laudo faz ensaios e diz que é ortofosfato de tricálcio. Gostaria de saber onde tirou o termo sulfato de cálcio. Ele olhou lá na NEST e falou, bom, se for sulfato de cálcio, fica onde eu quero no 3004. E colocou, porque ele não junta um ensaio, não junta um contralaudo, não junta nenhuma publicação que diga que osteogen é sulfato de cálcio, não junta nenhuma informação do site do próprio contribuinte de que isso seja sulfato de cálcio. Portanto, o sulfato de cálcio foi algo que ele pegou lá na NEST como sendo necessário e menciona, porque o laudo é ortofosfato de tricálcio. Literatura de osteogen, toda a literatura científica, ele mesmo admite e fala em
fala em fosfato de cálcio, e ele está achando que fosfato é a mesma coisa que sulfato. Não é, né? O fosfato está para o ortofosfato e não para o sulfato. Então, isso está bem claro no laudo. Aí depois ele fala, tem qualidade cirúrgica? Tem. A qualidade cirúrgica não muda a isenção, não muda a classificação fiscal. Aí ele fala, olha, tá lá claro no 3006, que é onde o contribuinte classificou, tem uma nota lá que está dizendo, se for para enxerto ósseo e absorvível pelo organismo, não fica no 3006, é medicamento, vai para o 3004. Ele tem razão. O problema é que ele não viu no nosso laudo e no documento da Anvisa que isso não é absorvível. Ele tem uma grande parte absorvível, mas ele necessariamente tem partes não absorvíveis. Por quê? Porque justamente ele substitui o osso, ele não só é um medicamento, e não só estimula a produção de osso, como ele é parte sólida, que fica e não se dissolve, não é reabsorvida pelo organismo. Então, é a maioria e não a totalidade. Pode seguir, Murilo, por favor? Aí a gente faz uma tabelinha na NEST, né? Então, veja, no 3006, para ser o 3006, que é onde o contribuinte classificou, precisa ser em pó, é exatamente o que é o nosso. Precisa ser acondicionado em embalagens com instrução de uso, como é o nosso. Precisa ter um endurecedor e um ativador. Isto é obrigatório para estar no 3006, exatamente o que está no laudo. Tem um endurecedor e um ativador. Precisa ser sulfato de cálcio, não pode ser o fosfato. Então, aí vem. Excluem-se igualmente os sulfatos. Nós não somos sulfatos, né? Nós somos ortofosfato, totalmente diferente. Aí segue o mais importante. Ou seja, eu não estou na exceção do 3006, que é onde o contribuinte classifica, mas o produto está na exceção, necessariamente do 3004, que é onde a Fazenda Estadual procurou colocar. A Fazenda Estadual coloca 3004, medicamento, e está absolutamente claro, nota explicativa, que é o que ele está querendo justificar, na nota explicativa do 3006 está dizendo, não pode ser sulfato, eu não sou. E no 3004 está dizendo, informa-se que exclui-se desta posição de cimentos medicamentosos aquele que tem endurecedor e ativador para fixar implantes proteicos. O que a NEST está dizendo isso? O que é o nosso caso? Temos um endurecedor e um ativador. Este é a composição do produto, segundo a Anvisa, segundo a Receita Federal, segundo o laudo técnico. Portanto, se a douta fiscalização estadual pretende justificar em notas explicativas, eu estou, pela nota explicativa, necessariamente excluída da posição de medicamentos pretendida pela fiscalização estadual. Continua, Murilo, por favor. Aqui a gente fez uma planilhinha e está disponível, acho que, para vossas senhorias aí. Essa planilhinha, ela mostra pela finalidade, eu estou na 3006. Pela Constituição, eu estou na 3006. Pela forma de apresentação, eu não estou em doses como medicamento. Eu tenho pó, estou na 3006. Pela definição de ter um endurecedor e um ativador, eu só posso estar na 3006. Se eu não estiver lá, não posso estar na 3004, onde pretende a fiscalização. E a Anvisa me coloca como produto para a saúde correlatos e não medicamentos. Então, essas questões são bastante importantes. Não bastasse isso, e aí a gente vem para um ponto crucial, né? O fiscal também, na resposta, ele fala, olha, já que você me pediu as subposições 1 e 2, eu vou te dar as subposições 90 a 99, porque são outras, eu não tenho nenhuma específica. Ora, mas nós temos uma específica, justamente pela fórmula de fosfato de cálcio, por ter endurecedor e ativador, a se prestar a suplantar o osso. Portanto, nós estamos numa posição totalmente específica, que é aquela adotada. Não estamos numa genérica, preferencialmente se vai para a específica, 3006, 40, 20, e não 3004, 90, 99. Aí,
como também ele diz que o laudo da Anvisa vale pouco, já que quem define a classificação fiscal é a Receita, é importante dizer. Nós demos as folhas, por favor, se Vossas Excelências quiserem olhar, folhas 1615, onde a gente copia um documento anexado aos autos desde o começo, que, na verdade, esse laudo, ele só foi feito, não foi feito pelo contribuinte, não foi pedido pelo contribuinte, não foi emitido por contratação do contribuinte. Esse laudo veio por uma solicitação número 014/2008 da Receita Federal do Brasil. Receita Federal do Brasil pede esse laudo. Receita Federal do Brasil manda fazer esse laudo. Anvisa se manifesta, laudo técnico chancelado por órgão regulador a pedido da Receita Federal do Brasil. Portanto, não é um laudo do contribuinte. Em nenhum momento a fiscalização estadual, para mudar a classificação fiscal, contesta esse laudo. Portanto, o laudo está dizendo que a fórmula é de fosfato e não de sulfato, que ele tem endurecedor e ativador, que proíbe o medicamento, que ele é produto correlato à saúde, ele não é medicamento. Portanto, nada disso foi contestado e, segundo a fiscalização estadual, motivo da autuação é: não me importo com a Anvisa, me importo com a Receita Federal. Receita Federal, este laudo foi pedido pela Receita Federal e foi acatado pela Receita Federal. E por que a Receita Federal considera a Anvisa? Pode seguir, Murilo, por favor? Porque aí vamos para a própria TEC. Olha lá, este tipo de produto, onde estamos classificados, 30064020, que é o cimento, para reconstituição óssea, veja o que a TEC diz. Precisa ser consultada a Anvisa, está aqui, na piramidezinha 2, consultar tratamento administrativo, legislação, mapa Anvisa. É por isso, a Anvisa é quem pode falar sobre isso, porque é algo que depende de regulação para a saúde e segurança de saúde. Pode continuar, por favor? E olha lá, então por isso que a gente tem uma resolução da Anvisa que diz que isso é um osteogênio. Tem uma informação disponibilizada no site da Anvisa que o osteogênio é produto para a saúde correlatos, que é diferente de medicamentos. Tem o registro da Anvisa no dados do produto, ela não dá a classificação. A Receita é que dá. Mas a Receita deu a partir da Anvisa biomateriais para enchentes e preenchimentos não medicamentoso. Está aqui no 30064020, porque ele substitui o osso. A esse respeito, senhores, a gente tem aqui a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que está também no memorial, e ela é muito clara, ela fala: compete privativamente à Receita falar de classificação fiscal, não ao Estado, a Receita. E a Receita, por sua vez, deve considerar e fazer prevalecer as funções e as definições do produto dadas pela Anvisa sempre que a Anvisa tiver que regular aquilo, porque é uma saúde pública. Decisão do Superior Tribunal de Justiça, e ele diz: olha, se por acaso, nesse voto, o STJ disse, se por acaso algum fiscal, agente aduaneiro da Receita Federal, que tem a competência exclusiva, detiver conhecimento químico ou farmacêutico, mesmo assim ele não pode fazer, porque a competência funcional é da Anvisa. Aí a gente tem o TRF3, exatamente para enxerto ósseo, um contribuinte que muito provavelmente perdeu o prazo ou foi discutir isso, e a Anvisa vai lá e fala: olha, é condição necessária para ser medicamento que a Anvisa diga que é medicamento. Não pode ser diferente, né? E aí, também falando em Receita Federal, a gente fala desde o começo que a Receita chancelou este código depois do parecer da Anvisa, a Receita chancelou. Não bastasse, a gente teve canal vermelho, porque o próprio contribuinte provoca, o contribuinte diz: olha, o fisco estadual está querendo que eu classifique diferente, como é que eu faço? Não posso classificar de um jeito para o fisco estadual, de outro jeito para o fisco federal. A gente entra em canal vermelho, provocativo até, canal vermelho em 2 DIs, conferência física da mercadoria, análise novamente do laudo, Receita, pode continuar, Murilo, por favor, análise novamente do laudo, Receita, vem e olha, ela, depois do fato gerador e depois do auto de infração, está aqui a classificação fiscal. Ela só libera com essa classificação fiscal. Nesse sentido, nós temos também decisão do Tribunal de Impostos e Taxas, que diz: olha, não cabe ao órgão de julgamento ficar mandando o fiscal arrumar.
uma motivação, não cabe ao órgão de julgamento aceitar uma motivação da fiscalização estadual que não esteja respaldada na fiscalização federal ou contrária à classificação adotada pela fiscalização da Receita Federal e contrária ao laudo da Anvisa. Não tem mais o que o fiscal falar, não tem mais o que o fiscal fazer. A não ser que ele chegue na Receita e fale, a Receita muda, Anvisa, isso aqui para todo mundo que tem osteoginho agora é medicamento, porque eu entendo. Porque eu entendo. Então aí a gente não tem mais por onde se defender e é um problema que se arrasta há anos e atrapalha a importação, porque não podemos dar outra classificação diferente da Anvisa. Aí é realmente um problema sanitário muito sério. Aí a gente traz todas as legislações que dizem que compete privativamente à Receita, que admite que é esse, que compete à Anvisa e que a gente não pode dar uma classificação diferente do que a Anvisa e a Receita determinam. Inclusive porque o fisco estadual não juntou nenhum laudo e nenhum estudo diferente, que o meu produto tenha composição física diferente daquela colocada no laudo por meio de ensaio. Se ele tivesse feito isso, tudo certo. Aí nós estamos pedindo aí que seja verificada essa situação, porque não tenho mais como corrigir o lançamento viciado na motivação. Estamos dizendo que, quando ele lançou, ao ele não colocar em nenhuma das subposições, a gente tem uma base de cálculo que a gente não consegue nem entender, porque o ICMS vem sobre um valor com o imposto de importação incluído. Segue, Murilo, por favor. Que o ICMS vem com uma base que tem o imposto de importação incluído. E qual é esse imposto de importação? É 8, é 14, é 0, é 2? A gente não sabe, porque dependia das subposições e ele não enumerou quais eram as subposições. Quanto a um argumento que vem mais desenvolvido na decisão de primeira instância, ela diz, olha, se você tivesse no 3006, você não teria isenção, porque a isenção é condicionada a ter uma exata dose de 40 gramas. E o que a gente está defendendo desde o início é que eu não tenho que ter exata dose de 40 gramas, porque não existe isso. 40 gramas seria um saco desse tamanho e perder-se-ia o material a cada cirurgia. Jogaria fora. O SUS pegaria esse material e jogaria fora a cada cirurgia ou a cada implante, etc. O que acontece? Ele é até 40 gramas. Para quê? Para que a isenção não seja conferida para quem importa para qualquer outra finalidade. Isso tem prazo de validade, etc. Então, a isenção é conferida para até 40 gramas. Senão, não teria, ela perderia completamente a função, a isenção, porque nunca se usa em exata dose de 40 gramas. Cada um usa em uma determinada dose. Na cirurgia, você tem em tamanhos menores para não se perder o produto. Então, obviamente que essa isenção é para o cimento, né, utilizado para fins ortopédicos e de implantes, etc. Ele não é utilizado para fins de indústria de materiais, né? Então, se ele é para esse fim, obviamente que faz sentido que seja até 40 gramas e não exatamente em 40 gramas. E é isso que a gente respeita, que é até 40 gramas, e justamente para isenções desse mesmo convênio, a gente tem várias jurisprudências recentes no Tribunal de Impostos e Taxas, inclusive da Câmara Superior, sobre a forma que isso deve ser interpretado, que a gente não pode, quando lê o 40 gramas, dizer não lê até e lê exatamente, porque se a gente entender que é só se for num pacote de 40 gramas, a gente vai perder a finalidade disso, é mais nesse sentido de não interpretar de forma a impedir efetivamente o uso da isenção desse convênio, é que tem essa jurisprudência aí vasta do Tribunal de Impostos e Taxas. Por fim, só lembrando que ele autua para o mesmo período a saída e a entrada, ou seja, o ICMS da importação e o ICMS da saída em duplicidade. Mais um detalhe, parte importante do período de autuação já tinha sido fiscalizada pela Secretaria da Fazenda Estadual, já tinha sido terminada a fiscalização, tinha sido feito inclusive um auto de infração pequeno sobre uma outra questão. Portanto, esta empresa já tinha sido fiscalizada para um período, uma parte do período que está sendo agora fiscalizado, salvo melhor juízo, tinha sido lavrado auto de infração
para uma questão pequena e, obviamente, isso tinha sido chancelado, não tinha sido objeto de auto de infração em fiscalização encerrada da Fazenda Estadual no passado. É isso, senhores. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Karen. Parabenizo pela sustentação oral. Algum esclarecimento ou podemos ir ao voto? Então vamos ao voto do doutor Faisal. A doutora Luciana pediu a palavra. Desculpa. Doutor Samuel, eu cliquei ali até para levantar a mãozinha para não atrapalhar, mas Pode eu só falar. queria mencionar algumas questões, especificamente sobre a questão da dose do medicamento, porque, assim, já é de conhecimento de todos, o artigo 111, inciso 2 do CTN, que é a legislação tributária que trata sobre isenção, ela deve ser interpretada de forma literal. O convênio de ICMS número 1 de 1999, ele consta na relação o item na classificação fiscal 30064020 e a descrição que consta é cimento ortopédico, abre parêntese, dose 40 gramas, fecha parêntese. Não existe essa informação de que é até a dose de 40 gramas. Então, a interpretação literal ela deve ser feita nessa forma restritiva. Ressalto que, em 31 de maio de 2021, essa redação foi alterada e agora a isenção está prevista para os cimentos ósseos previstos no 30064020, cimento ortopédico com medicamento ou não, sem a restrição de dose. Então, verifique-se que essa restrição, até aquele momento, ela era sim vigente e ela deixou de ser vigente em 31 de maio de 2021, quando foi alterada a descrição do anexo do convênio ICMS número 1 de 99. É uma questão que consta, inclusive, no relatório circunstanciado. Obviamente, não consta a informação da alteração, que ocorreu em 2021. Esse processo vem aí rolando desde 2013, se não me engano, mas que consta também essa menção de que, ainda que se entenda que a classificação fiscal do Osteogen se enquadra no item 30064020 do sistema harmonizado, a dose que ele é comercializada de 0,3 ou 0,4 gramas é 100 vezes menor do que a dose prevista no anexo do convênio ICMS. Então, pela obrigação legal de se interpretar a norma literalmente, a gente defende que, ainda assim, independentemente de qual seja a classificação fiscal, a opinião da Anvisa, a opinião da Receita Federal, no caso da legislação do ICMS, quem opina é o fisco estadual, sim, e o medicamento não se enquadra na descrição contida no convênio. Obrigada. Perfeito, entendido, doutora Luciana. Doutor Ramon e doutor Faisal levantaram a mão. Pode falar inicialmente o doutor Ramon, por favor. Obrigado, presidente. Parabenizar a doutora Karen pela apresentação sempre didática. Ainda bem que veio bem mastigado esse processo, doutor Faisal. Bastante termos técnicos aí e a apresentação, tanto como a manifestação, ficou bastante clara para a gente. Doutora Luciana, só para pontuar, qual que é a dose da mercadoria que foi reclassificada? 0,3 e 0,4 gramas. As notas fiscais, na folha 44 dos autos, o senhor consegue verificar 44? Em torno aí das folhas 44, tem diversas notas fiscais, folhas 42, a visualização está melhor, mas 0,3 e 0,4 gramas de produto. Não... E o senhor argumenta de que exclusivamente aquelas de 40 gramas estariam isentas, é isso? É o que consta no item do convênio 1 de 99. Se você entrar aí no item 9 do anexo único do convênio,
A redação vigente até 31/5/2021 a classificação fiscal 3006-4020, cimento ortopédico, abre parêntese, dose 40 gramas, fecha parêntese. Não existe até 40 gramas. Entendido, obrigado. Obrigada. Doutor Faisal? Obrigado, doutor Samuel. Na verdade, eu, por amor ao debate, eu ia fazer um comentário, mas se ninguém mais tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu já aproveito para tirar umas dúvidas com a doutora Karen e já depois passo para o relatório. Eu ia comentar só, doutora Luciana, que recentemente a Câmara Superior, num recurso especial, acabou admitindo uma interpretação extensiva de um caso de isenção, considerando que, na verdade, o que importa é você entender também qual é a finalidade da norma isentiva, assim como nas imunidades, né? Sempre se procura preservar um bem, um interesse que está por trás daquela norma. Porque se 40 gramas é isento, 39,5 não é, aí a gente tem um problema. Mas isso é um ponto só que eu queria colocar. E também tem um outro ponto, que se o problema é o peso da mercadoria, então nós temos talvez um problema na autuação, que não considerou isso no momento da lavratura. Então a gente tem que pensar nisso. Mas eu não vou entrar nesse ponto agora. Doutor Faisal, como eu disse, essa informação sobre o peso da mercadoria consta sim no relatório circunstanciado que foi juntado ao auto inicialmente lavrado. Ok, E essa questão em relação à dose, eu não estou falando de uma dose de 39,5, eu estou falando de uma dose 100 vezes menor do que a dose. Mas se a gente for olhar a norma expressamente de 40, e 39,5 também está fora, mas eu só quis colocar o argumento. Sim, com certeza. E mais uma questão que eu gostaria de colocar é que, como eu disse, ainda que a Câmara Superior tenha adotado essa interpretação extensiva, não vou questionar essa decisão que já foi tomada, mas a questão é que o artigo 111 do CTN determina a interpretação literal e o que eu estou defendendo é o que está posto no CTN. Ok, não, é só uma questão que eu nem vou entrar nesse mérito agora, mas isso são argumentos que a gente levanta, né? Em alguns casos a gente entende que tem que ser aplicado 150 parágrafo 4º do CTN, e aí diz que a superior entende ao contrário, então às vezes aplica o CTN, às vezes aplica a superior, então aí vem, na verdade, das convicções de cada um, e a gente tem liberdade de tomar as decisões. Eu queria aproveitar a doutora Karen aqui, primeiro parabenizá-la pela apresentação, pelos esclarecimentos, né? Porque envolve uma questão técnica, que muitas vezes a gente não conhece, e é importante esse tipo de esclarecimento. Mas, doutora Karen, pelo que eu percebi, essa empresa, ela frequentemente realiza esse tipo de operação, e até tanto é assim que houve um canal vermelho aí, mais recentemente, foi juntado no processo, e houve toda essa questão aí da classificação ou reclassificação do produto. Nesse caso específico em que houve esse canal vermelho, a Receita confirmou a classificação adotada pelo cliente, e o Estado, nesse caso, lavrou outro auto de infração? A gente tem um auto de infração, eu não sei exatamente o período, a gente tem um outro auto de infração que ainda não foi julgado acabou de sair o resultado de julgamento, acho que anteontem, da primeira instância, que a gente vai recorrer. E eu não sei exatamente, doutor Faisal, você sabe, Murilo, o período do segundo auto de infração, do fato gerador? Só temos mais um auto de infração, doutor Faisal. Estou confirmando aqui agora, mas a primeira... Não, tudo bem, era só uma informação para saber se isso é rotina ou se é algo pontual. A Receita confirmou, sim. Receita confirmou. De novo, na verdade, a gente teve duas vezes, né? Uma no início dessas importações. Surge a dúvida da Receita quando começam essas importações, por isso que a Receita, por ser algo controlado pela Anvisa, e se é medicamento, tem que a Anvisa dizer que é medicamento. Se não é medicamento, a Anvisa tem que tirar do medicamento, porque a responsabilidade dela é o controle dos medicamentos e dos produtos correlatos de saúde. Ela realmente é responsável por isso. Então, a Receita fala, eu não posso fazer isso, eu preciso constar a Anvisa. Por isso, aquela solicitação que a gente junta aí. E essa solicitação foi e vem o laudo com a manifestação da Anvisa e com o expert requerido pela Receita Federal. Então, a Receita Federal é que fala, não, então a classificação é essa, não é medicamento, mas é produto correlato, é produto controlado pela Anvisa, está no 3006, é osteogen. Pronto, aí coloca isso lá. Aí, quando a gente tem, depois que a gente teve esse auto de infração,
A gente teve um problema, porque a gente tem que recolher, entregar a guia de recolhimento CMS, etc. E daí a gente fala, olha, eu acho que a gente tem que provocar a receita, porque eu não posso continuar com uma contingência no Estado. Olha quantos anos está isso. Não posso continuar com uma contingência no Estado e não posso importar de outra forma na receita. Então, isso é provocado novamente na receita. Receita coloca no canal vermelho, revê o laudo, faz ensaio técnico, revê conferência física de mercadoria, ela só libera, a gente trouxe aí a guia, está nos autos, mas a gente trouxe aí a guia da liberação novamente na classificação 3006. A Receita não discute Ok, isso. obrigado. Só mais uma dúvida. Da primeira diligência determinada no relator originário aqui desse processo, até o retorno, parece que houve uma distribuição para o Dr. Samuel, para o Zuli, né? E nesse intervalo, acho que houve uma saída por vistas e acabou não retornando. Isso. Nesse intervalo, vocês juntaram no processo uma petição em complemento das razões do recurso ordinário por conta desse canal vermelho, correto? Na verdade foi para noticiar fato superveniente, né? E aí a gente noticia o fato superveniente e fala, olha, não é argumento novo, a gente precisa dizer isso bem claro, porque desde o começo a gente está falando que a Receita chancela isso, que as importações foram feitas, o laudo foi pedido pela Receita, para a Anvisa, etc. O que a gente faz é mostrar que, novamente, em canal vermelho, a Receita só libera Entendi. com 3006. Não posso pôr medicamento, nem Entendi. Anvisa, nem Receita deixa, gente. Não tenho como Ok. fazer isso. Tá bem, não era só para esclarecer esse ponto realmente. Então, Tá. se o doutor Samuel me permitir, não houver nenhuma outra dúvida, eu vou passar a leitura então do voto. Vou iniciar a partir do ponto 14, para que todos possam acompanhar. O ponto primordial do presente auto refere-se à classificação do produto Osteogen, cimento de fosfato de cálcio, inicialmente classificado pela recorrente na posição NCM 30064020, portanto isento de ICMS, enquanto a fiscalização entende que o correto seria a classificação na posição NCM 30040, logo sujeito ao imposto. Ressalta-se que essa classificação é determinante para que o produto se submeta à isenção indicada no anexo único do convênio ICMS 1 de 99, a que se refere ao artigo 14, anexo 1 do regulamento de ICMS. Antes de adentrar ao mérito sobre a correta classificação do produto importado pela hora recorrente e que foi objeto do AIM, chama a atenção o parecer do ilustre FR em diligência, a ocasião em que o mesmo pontuou as folhas 1956 e 1960, que em nenhum momento o contribuinte apresentou consulta sobre a correta classificação da mercadoria em discussão, e em seguida concluiu que a competência para a classificação da mercadoria é da Receita, que se dá através da manutenção do sistema harmonizado. Desculpem. Contudo, as folhas 2047 a 2100, a recorrente juntou novas provas produzidas após a lavratura do auto, referente às novas importações dos produtos semelhantes aos focalizados, em que a Receita teria se pronunciado expressamente sobre a classificação do produto em comento. Nestas importações, noticiadas acima, as mercadorias, no caso, produto Osteogen, foi parametrizada para o canal vermelho de importação, devendo ser destacado que, neste caso, a conferência aduaneira das mercadorias é física, conforme disposto no artigo 21, inciso 3, da Instrução 680 de 2006. E aí eu trago aqui o texto desse artigo. Nesta oportunidade, o auditor fiscal da Receita, entre outras competências, é obrigado a confirmar a classificação fiscal das mercadorias, conforme o artigo 29 da mesma instrução. Eu também reproduzo aqui o artigo. Portanto, tem-se controvérsia que as mercadorias foram submetidas à conferência física pelo auditor fiscal, que confirmou como correta a classificação na posição 30064020. Quando a lavratura do presente auto, o ilustre FR alegou que a hora recorrente não teria apresentado parecer à Receita, demonstrado a classificação fiscal objeto do presente no NCM 30064020. E por conta disso entendeu por reclassificar para o NCM 3004, sem apresentar documentos técnicos da Receita que pudessem justificar tal enquadramento. Desta forma, entendo que o feito não está apto a ser julgado, considerando que foram juntados documentos novos, as folhas 2047 a 2100, em complemento às razões,
os quais recebo por entender que não poderiam ter sido produzidos anteriormente e que poderão influenciar o julgamento do presente recurso como premissas de direitos esclarecidas pela fiscalização, quanto à competência da classificação fiscal da mercadoria e suas consequências legais. Outro sim, cumpre destacar que a fiscalização entendeu que o produto comercializado pela recorrente não faz jus à isenção prevista no convênio 1 de 99, porque seria, em verdade, substituto de enxerto ósseo e não cimento ortopédico, na medida em que seria constituído por sulfato de cálcio. Todavia, não foi possível encontrar no processo qualquer documento técnico ou prova cabal que pudesse se contrapor ao laudo de folhas 1612 e 1613, o qual realizou a análise da fórmula nuclear do osteogen e atestou que este é composto de fosfato de cálcio, sendo certo que essa prova também para classificação sendo certo que essa prova, faltou um essencial aqui, eu vou completar. Também é essencial para classificação e eventual caracterização da infração. Por essas razões, imperativa a manifestação do ilustre FR quanto à classificação fiscal das mercadorias realizadas, tendo em vista os novos documentos juntados e a fiscalização da Receita Federal realizada nas importações acostadas às folhas 2047 e 2100, em atenção ao princípio do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, bem como para que se manifeste expressamente sobre o embasamento técnico por ele utilizado quando a lavratura do auto, vamos corrigir aqui, para afirmar que o produto osteogen é constituído por sulfato de cálcio. Diante do exposto, considerando que a competência para a classificação fiscal das mercadorias é da Receita, e tendo em vista os novos documentos juntados pela recorrente em complemento de razões recursais, as folhas 2047 a 2100, converto o julgamento em diligência para que o ilustre FR autuante manifeste sobre a citada petição acima, especialmente no que tange à classificação fiscal das mercadorias osteogen, realizadas pela Receita Federal posteriormente à lavratura do presente auto, sob o NCM 30064020, nas importações submetidas ao Canal Vermelho, conforme documentos acostados. E apresente documentos técnicos ou indícios que demonstrem que o produto osteogen é constituído por sulfato de cálcio conforme alegado. Desculpa, tem mais um item que eu incluí posteriormente que está aqui para vocês. E se... Deixa eu só terminar aqui. Manifesta expressamente sobre o laudo juntado aos autos pela hora recorrente, complementando a diligência anteriormente determinada por esta Câmara julgadora. Após a manifestação do fiscal, os autos deverão ser remetidos à representação e à recorrente para se manifestarem antes do retorno para novo julgamento. Como voto, devolvo a palavra ao doutor Samuel. Eu vou pedir licença só para fazer alguns ajustezinhos aqui, final, antes de lançar o voto no sistema. Perfeito, doutor Faisal. Eu acho que já está habilitado para você fazer a correção, né? Os ajustes. Você está conseguindo? Perfeito. Estou só dando uma olhada nos documentos e qualquer esclarecimento, qualquer discussão, fiquem à vontade. Presidente, quero parabenizar o Dr. Faisal pela análise do caso. Me parece que a diligência, no meu sentir, não vai trazer muita novidade ao processo, na medida em que as autoridades competentes, conforme bem apontado pelo próprio auditor fiscal, já se manifestaram documentalmente nos autos
Mas, de fato, é imperioso que haja um contraditório estabelecido. Com relação à questão da capacidade do produto, né, do tamanho, da quantidade em gramas, entendo o argumento do Dr. Faisal, porém, nós teríamos um problema, por exemplo, com 40,1, Dr. Faisal, na medida em que, para mim, o valor por trás da limitação de quantidade seria evitar, por exemplo, talvez uma destinação industrial ao invés de uma destinação comercial. Então, o argumento é válido, porém, para quantidades menores, e aí eu tendo a concordar, na medida em que estamos tratando aqui, inclusive, de um medicamento que tende a preservar o valor saúde e bem-estar da população. Então, quero parabenizar mais uma vez e vou acompanhá-lo na conversão em diligência. Obrigado, doutor Ramon. Só para esclarecer que, como foi feita essa juntada em complemento de razões, até para evitar alguma alegação de nulidade, eu achei prudente abrir de novo, né, manifestação das partes. Foi por isso. Perfeito, concordo com você. Bom, eu acredito que o processo está suficientemente discutido. Parabéns à doutora Karen pela defesa da defesa oral do seu cliente. Acho que ficou muito claro e muito bem elaborado. Também o doutor Faisal, uma análise muito detalhada do caso. A doutora Luciana também demonstrou bastante conhecimento da matéria. Concordo com o doutor Ramon que a essa altura acredito que a matéria aqui posta já está suficientemente discutida, porém, com a juntada de novos documentos e tendo em vista, em especial, que já desde o relatório circunstanciado, o próprio fiscal concorda que a precedência de estabelecer a classificação fiscal das mercadorias é da Receita Federal, e por vezes a Receita Federal altera essas classificações fiscais, e isso tem impacto muitas vezes em importações feitas anteriormente. Então, nos cabe aqui analisar qual é o impacto disso neste auto de infração, neste momento, uma vez que quer me parecer que a alteração de entendimento da Receita Federal foi posterior à lavratura do auto de infração. Não teve alteração, doutora. Na Desde o início, a Receita já entendia daquela forma? Sim, o contribuinte sempre classificou. Porque no relatório circunstanciado quer me parecer que o fiscal entende que a Receita classifica o fiscal de forma diversa. Não, eu não sei por que ele fez essa classificação, para falar a verdade, sabe? Não faço ideia, porque na verdade a Receita lá atrás, na primeira importação, muito antes já classificou dessa forma. Antes do auto de infração, ela tinha dúvida. Antes do auto de infração estadual, ela teve alguma dúvida. Então, foi por isso que ela pediu o laudo. O que ele não percebeu é que foi a própria Receita que pediu o laudo. Acho que ele achou que o laudo era do contribuinte, eu não sei o que ele achou. Só um esclarecimento, doutora Karen, esse laudo foi aquele elaborado por aqueles peritos que a Receita aponta como peritos aduaneiros? Aqueles laudos de peritos aduaneiros, tá? Isso, é perito aduaneiro, doutora. Eu acho que o fiscal não percebeu. O fiscal não percebeu. Ele acha que a gente classificou assim porque a Anvisa quis. Então, ele vê que a Anvisa realmente fala que é 3006, que não é medicamento, que é correlato, porque ela tem umas regras sanitárias para medicamento e outras para correlatos. Então, a gente depende da Anvisa. Sem a Anvisa dizer o que é, a gente não pode importar nada. Não consegue importar. Não consegue. Aí, tem que passar pela Anvisa. Aí a Receita... Só que a Receita fala, opa, quem dá a classificação sou eu, não a Anvisa. E o fiscal estadual fala isso, quem dá a classificação é a Receita, não a Anvisa. Daí, ele acha que o que a gente tinha era só a Anvisa, porque na Anvisa consta que é correlato e consta 3006. Só que quem pôs o 3006 para a Anvisa colocar não foi a gente, foi a Receita, porque a Receita ficou com dúvida, por conta de isenção e tudo, a Receita fica com dúvida, daí a Receita manda aqueles peritos. Esse laudo foi uma solicitação da Receita, a gente junta isso nos autos, acho que o fiscal não atentou para isso. Por isso que ele responde, não teve alteração de entendimento, não. A Receita continua entendendo que é 3006. No relatório circunstanciado tinha me ficado parecendo que... Acho que ele confundiu. Que houve uma alteração de entendimento da Receita. Mas tudo bem, é necessário realmente a conversão em diligência proposta pelo Dr. Faisal para que se possa restabelecer o contraditório e no retorno vamos discutir a questão da quantidade. Porque a isenção temos esse limite, realmente. Tá.
Obrigada. E Acompanho, espero doutor que esse Faisal, retorno parabéns pela aconteça análise. ainda. Como? E espero que esse retorno aconteça ainda no mandato, né? Ah, ocorre, estamos no Pelo primeiro amor, ano do pelo mandato, amor doutor de Samuel, Deus, é gente. rápido. A Desde gente está há Essa 2014. manifestação é muitos rápida. anos. A Não, gente essa está há muitos manifestação é rápida, anos. doutor Samuel. É, Posso eu só também perguntar mais uma coisa? Como já vai ter que julgar a dose, e a gente está tendo uma divergência aqui, são duas coisas, né? Uma coisa é a minha sustentação oral, no sentido de que a dose não fala nem exatamente nem até, né? Está lá entre parênteses 40 gramas. Então a gente está falando, ao não falar nem exatamente nem até, a gente está falando, deveria ser interpretado até, porque é impossível eu ter sempre uma dose de 40. Seria para impedir um uso que não fosse o uso para correlato de saúde. E aí a gente junta para esse mesmo convênio a interpretação do Tite. Isso é uma matéria de direito, mas tem uma matéria de fato que envolve isso previamente, para a gente não ter que diligenciar de novo. Doutora Luciana fala, olha, é 0 ponto alguma coisa. É mesmo, são vários saquinhos menores. Ela tem razão. A questão é, o fiscal, que eu tenho na minha cabeça aqui, ele não diz quanto que é a dose, o que é, quem traz isso é só a decisão da DRJ que ela fala. Desculpa, doutora Karen. Ah. Ele traz já no relatório circunstanciado, no Que é primeiro e segundo menos, que é parágrafo. menos, né? Mas ele não fala Ele quais são traz. as notas. Traz? Fala, fala. Então tá bom. Se essa matéria tá querendo. Não, porque Tá, o que eu tenho tá aqui é a discutida. decisão falando que, ao ele não individualizar, mas que ela vê nas notas que é 0 ponto alguma coisa e 0 ponto alguma coisa. Ele coloca Ele- aqui, da análise da descrição Isso, do exato. produto na nota fiscal, são negociados sob a descrição Osteogen 0,3 gramas, Osteogen 0,4 gramas, e algumas vezes sequer descreve a quantidade de produto negociado, folhas 21 dos autos. Porque tem vezes que é bem mais, exatamente. Mas aí ele não olha quanto é, quanto não é. Porque, na verdade, porque ele não se importou com isso, porque ele estava reclassificando o produto. Essa é a verdade. Mas tá bom. perfeito, então. Bom, então, o doutor Faisal já publicou o voto final, já fez os ajustes necessários. Já registrei, doutor Samuel. Perfeito, então. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Todos confirmaram presença. Todos votaram pela conversão do julgamento em diligência, então o processo está em diligência para que o AFR autuante se manifeste sobre os documentos acostados nesta última petição. E o processo, após, volta para a manifestação da representação fiscal. A votação foi por unanimidade. Então, a partir deste momento, encerrando a votação e julgamento do recurso ordinário relativo ao AIN 40.47.983, cuja autuada é Intraloc Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Implantológico Limitada. Julgamento encerrado. Muito obrigada, senhores. Tenham um bom dia. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia, doutora Karen. Bom dia, doutora. Murilo. Parabéns. Bom dia, até logo. Podemos, então, ir para o segundo processo, que é um recurso ordinário de relatoria da doutora Daniela, relativo ao AIN 41.41.911. A autuada é Embrac, Empresa Brasileira de Cargas Limitada em recuperação judicial. Não tem pedido de sustentação oral, então podemos já passar a palavra para a doutora Daniela. Doutor Samuel, obrigada. Pode, por favor, abrir para atualizar o voto? E aí eu já faço uma apresentação do caso. Bom, a autuação Acho que aqui... já tá no, Pronto, na tela abriu. para você. Deixa só eu colocar, porque aí fica mais fácil. Mas... temos aqui um minuto que entrou aqui um...
Então, Embrac, Empresa Brasileira de Cargas, é uma autuação de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais, e é um caso clássico de inidoneidade, né? O fornecedor das mercadorias não foi considerado inexistente pelo fisco, de acordo com o relatório circunstanciado, e com o processo de cassação de inscrição estadual, foi declarada a nulidade desde a data da sua inscrição. Então, todos os documentos fiscais são considerados inidôneos e o contribuinte foi autuado e foi cobrado dele o imposto das operações anteriores, sendo o fornecedor microempresa, as notas fiscais foram emitidas sem destaque do imposto, então ele foi exigido por solidariedade do imposto das operações. O contribuinte escriturou as operações sem tomar os créditos e escriturou todas as operações, porém, não trouxe qualquer documentação relativamente à efetividade das operações. As alegações do contribuinte são de que está em recuperação judicial, de que estando em recuperação judicial ele teria tido dificuldade de localizar os documentos. No entanto, entendo que o advento da recuperação judicial ele é para garantir os fornecedores, para garantir a manutenção da operação da saúde financeira da empresa e a retomada das atividades. No entanto, ele não se presta a escusas de cumprimento de obrigações fiscais. Então, ainda que em recuperação judicial, o contribuinte mantém a obrigação de atender às notificações do fisco e de responder e apresentar os comprovantes de negociação, prestar as informações sobre negociação, comprovantes de pagamento, comprovantes de transporte das mercadorias, e nesse sentido, nada foi apresentado para cobertar suas alegações de boa-fé. Então, mantenho integralmente a acusação. Ele traz outras alegações subsidiárias, como pede a aplicação do 527-A, que não foi possível acolher por se tratar de auto de infração lavrado com exigência do imposto, pede aí retroatividade da declaração de inidoneidade, que já temos aqui entendimento consolidado no TIT de que a alegação não pode ser acolhida, porque o documento era idôneo desde a data da sua emissão com a irregularidade. Ele pede confiscatoriedade da multa, essas outras questões. Não há questão de juros a ser revisada, porque a autuação é de 2021 e os atos impugnados são de 2018, então já vigente a nova legislação com relação aos juros. Então, mantenho integralmente a acusação, senhores. É um auto relativamente simples, qualquer dúvida fica à disposição. Perfeito, doutora Helena. Obrigado, parabéns pelo voto. Realmente é um processo bem simples, né? Não tem nenhuma matéria complexa aqui. O contribuinte realmente não trouxe nenhum, ele não traz nenhum documento. Nada. Ele só trouxe a escrituração, no campo das alegações, né? Que era uma coisa já reconhecida pelo fisco, que ele havia escriturado. Interessante, doutora Daniela, parabéns pelo voto. De fato, caso interessante. O argumento do contribuinte de que está em recuperação, na verdade, vai contra ele, né? Porque a empresa em recuperação precisa demonstrar uma regularidade contábil fiscal para o juiz. Mais apurada do que o habitual. Mais apurada do que o habitual, exatamente. É um argumento que vai contrário ao que ele está dizendo. Na verdade, ele está dizendo que ele tem que ser desenquadrado da recuperação e ir para a falência. É isso que ele está dizendo. Mas tudo bem. Não. Bom, então, se estão todos prontos, vou encerrar os debates. Falta a doutora Daniela registrar o voto. Um minuto. Voto registrado, então encerrando o debate. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação.
Todos votaram e, seguindo a doutora Daniela, juíza relatora, pelo conhecimento do recurso ordinário e negando o provimento. Então, mantendo a decisão de primeira instância pela manutenção do AIM. Então, a partir deste momento, encerrando a votação e julgamento do AIM, do recurso ordinário relativo ao AIM 41.41.911, autuada em BRAC, Empresa Brasileira de Cargas Limitada, em recuperação judicial. Julgamento encerrado. Todos os dois processos, então, com situação encerrada. A partir deste momento, declara encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 26 de agosto de 2022. Então, encerrando a sessão, peço para o senhor Oswaldo finalizar, encerrar a gravação